Olá, meu aluno, mais uma segunda chegando e hoje nós vamos falar sobre plantas, a evolução das plantas, o que surgiu, a importância das plantas. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que as plantas são autótrofas, ou seja, a nutrição delas, elas realizam a sua própria alimentação. Não posso esquecer sobre isso. São eucariontes, ou seja, possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E são pluricelulares, ou seja, tem muitas células. Por isso que elas não são o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas, que são protistas por terem uma única célula. Aqui eu tenho a evolução delas. Então, qual que seria o nome dessas plantas evolutivamente? Eu tenho as briófitas. Então, assim que as algas surgiram e começaram a evoluir, as plantas também tiveram a sua evolução. Então, eu tenho as briófitas, eu tenho as pteridófitas, eu tenho as gimnospermas e eu tenho as angiospermas. Perguntou para você numa prova, qual é a evolução das plantas? Quais são os 4 tipos de plantas que existem a nível evolutivo? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aqui gostaria de lembrar para você, a nível evolutivo, eu tenho a mais simples, que são as briófitas, até as mais complexas, que são as angiospermas. Se você for analisar, eu coloquei aqui o termo criptógamas e fanerógamas. O que isso quer dizer? Criptógamas são essas duas aqui, briófitas e pteridófitas. Por que criptógamas? São dependentes da água para reprodução. Elas precisam da água para que o espermatófito chegue até a oosfera da planta feminina. Então elas precisam da água para a reprodução. Já as fanerógamas não precisam da água para a reprodução. São dependentes da água. Precisam do que? Dos agentes polinizadores para levar o grão de pólen até a oosfera da planta. Quem que são esses agentes polinizadores? As abelhas são agentes polinizadores. Quantas vezes você já viu uma abelha, por exemplo, numa planta, numa flor? É um agente polinizador. Você quer um outro agente polinizador? O vento. Ele faz essa ação de levar o grão de pólen até a oosfera. Então, criptógamas dependentes da água, fanerógamas dos agentes polinizadores. Aqui eu coloquei, olha, liguei as pteridófitas até as angiospermas. O que quer dizer isso? Para dizer para você que elas são plantas vasculares, possuem vasos condutores de seiva. A única planta que eu tenho aqui avascular são as briófitas. Não tem vasos condutores de seiva. São extremamente simples. Aqui eu coloquei os representantes. Quem que são os representantes das briófitas? Os musgos, as calçadas, aquele lodo da calçada, aquele lodo do muro tem muitas briófitas no meio. Aquele lodo tem muito musgo no meio. Esse musgo são briófitas. Quem que são os representantes das pteridófitas? Samambaia são o principal representante. Quantas vezes você já viu samambaia na sua casa ou na beirada de um córrego? Todas elas são pteridófitas. Observe para você ver, tanto o musgo quanto samambaias gostam muito de lugares úmidos, justamente por essa dependência da água. Gimnospermas, pinheiros ou pinos, são os representantes das gimnospermas. Pinheiros são enormes, pinos também são os representantes das gimnospermas. E o representante da angiosperma? Tudo que tem flor ou fruto, laranjeira, capim, limoeiro, a goiabeira, o pessegueiro, o ipê, tudo isso são angiospermas, são árvores mais complexas. Aqui eu coloquei alguns pontos evolutivos das briófitas até as angiospermas. Que pontos são esses? Olha, os musgos são muito simples, eles não possuem nem raiz, nem caule, nem folha. Então eu falo que eles têm rizoide, cauloide, filóide. E a geração duradoura, como é que eles se reproduzem? A geração duradoura a gente chama de gametófito, é a geração mais simples, esporófito, fase sexuada e fase assexuada. Isso vai estar detalhado no seu PDF.
Por enquanto, eu quero aqui nessa aula que você entenda que as briófitas são plantas muito simples, dependentes da água, possuem rizóide, cauloide e filóide, justamente por não ter raiz, caule e folha. A natureza viu que ela precisava evoluir. Por quê? Porque dessa forma ela poderia cair em extinção. O que aconteceu aqui? Ela evoluiu e surgiram as pteridófitas. As pteridófitas, elas são representadas pela samambaia e surgiram aqui o quê? Os vasos condutores de seiva. Por isso que são plantas vasculares. O que são os vasos condutores de seiva? Xilema e floema. Xilema, raiz, os sais minerais da terra. Então vou pegar um giz ali para mim, para eu colocar isso aqui para você, para que você não esqueça. Então, xilema está aqui, são as raízes. Aonde que eu encontro? Quem que faz com que o xilema vá para todas as plantas? As raízes. Então aqui ela vai tirar sais minerais da terra. Para quê? Para nutrir a planta. E floema, folha. O floema está ligado à folha da planta. Realiza fotossíntese. E através dos produtos da fotossíntese, glicose traz para toda a planta. Então, xilema, floema. Então, surgiu nas pteridófitas os vasos condutores de seiva, xilema e floema. Além disso, raiz, planta e caule. Ou seja, raiz verdadeira. Isso aqui tá errado, tá? É raiz, folha ao invés de planta, tá? Me perdoe. É raiz, folha e caule. São verdadeiros. Elas não precisam da água para o transporte de substâncias, como os musgos, as briófitas precisam. Mas elas precisam da água para a reprodução. E aqui eu tenho a fase, ao contrário das briófitas, a fase dominante, que é a esporófita, é a fase mais simples, que são as gametófitas. Mesmo assim, viu-se a necessidade de uma evolução das plantas. Por quê? Porque mesmo aqui, surgindo raiz, caule e folha, surgindo os vasos condutores de seiva, elas poderiam cair em extinção. Aí surge o quê? Surge as gimnospermas, como pinheiros e pinos. E aqui surgem duas estruturas extremamente importantes para o nosso aprendizado. O tubo polínico. Por quê? O tubo polínico faz com que as plantas sejam independentes da água. Eu passo a não depender da água para a reprodução, porque tem o tubo polínico. É esse tubo polínico que leva o grão de pólen, que é como se fosse o esperma da planta, até a oosfera, aonde está o ovário da planta, aonde está o óvulo da planta. Então aqui surge o tubo polínico e também o grão de pólen. Além disso, surgem sementes. E aí, além do tubo polínico e das sementes surgirem, eu tenho aqui a formação dos estróbilos, que leva este grão de pólen até a oosfera através dos agentes polinizadores. Gimnospermas significa sementes nuas, tá? Então, gimnospermas significa sementes nuas. E o pinheiro tem pinha, tem pinhão. Então, tem uma semente nua ali. Se você for abrir um pinhão no meio, aquele fiozinho que tem dentro do pinhão é o embrião da planta. Então, ali, a planta já está entendendo que ela precisa guardar o embrião. Por isso, é que essas sementes, a gente chama de semente nua, mas tem um embrião de dentro. Mesmo assim, era necessária evolução. Surgiram as angiospermas. Gostaria de lembrar você, só voltando aqui um pouquinho, na gimnosperma possui tudo que as pteridófitas têm e mais o tubo polínico e semente. Possui tudo que as pteridófitas têm, o quê? Os vasos condutores de seiva, seriam raiz, caule e folha. E mais o quê? O tubo polínico e as sementes. Mesmo assim, foi necessário que surgissem as angiospermas.
E aí, tudo que as pteridófitas têm, tudo que as gimnospermas têm, as angiospermas vai ter, só que com flor e fruto. Qual a diferença de flor e fruto? Angiospermas significa sementes guardadas, sementes abrigadas. Então, o que eu tenho aqui? A formação do flor e do fruto. A flor, como órgão reprodutor, ela é bonita, ela é cheirosa para chamar a atenção dos polinizadores. E o fruto abriga as sementes guardadas. O fruto foi feito para isso. Pensa numa laranja. Por que a laranja é daquele jeito? Simplesmente para guardar as sementes. Então aqui surgiu flor e fruto. Quero lembrar você que eu coloquei alguns órgãos reprodutores das plantas. Aqui eu coloquei estróbilos. Aqui eu coloquei o androceu e o gineceu. Androceu masculino, gineceu feminino. Aonde a flor tem o óvulo e é fecundado e surgem os frutos, abrigando, escondendo as sementes, tá? Então, basicamente seria isso, a evolução das plantas. Briófitas, rizóide, cauloide, filóide, super simples, pteridófitas, vasos condutores de seiva, xilema e floema, raiz, caule e folhas verdadeiras, gimnospermas, surge o tubo polínico, um tubo para levar o grão de pólen que é como se fosse o esperma masculino. Sementes, surgiram as sementes. Mesmo assim, necessária uma nova evolução. Surgem as angiospermas. Além de tudo que as outras têm, surge flor para chamar a atenção dos agentes polinizadores e o fruto para abrigar a semente e o seu embrião. Basicamente é isso. Agora nós vamos para as nossas atividades. Olá, meu aluno. Então nós vamos dar sequência à nossa aula com 3 atividades para explicar melhor sobre o que são as plantas. Primeira atividade. Quando falamos de uma planta que possui, olha o exercício, eu estou falando que ela possui tecido vascular, ou seja, o que é o tecido vascular? Ela possui xilema e floema, não possui, olha o não, ovário e nem sementes, onde a fase dominante é esporófita. Então eu teria que marcar qual a alternativa correta. Eu estou falando de uma angiosperma, de uma gimnosperma, de uma briófita ou de uma pteridófita. Vamos lá. Então, a planta possui tecido vascular. Angiosperma possui tecido vascular. Com certeza, pode ser a letra A. Mas não possui ovário nem semente. Angiosperma lotado de semente. A laranja é um exemplo. Então, não é. De novo, a letra B. Possui tecido vascular. Gimnosperma possui. Xilema e floema. Não possui ovário nem semente. O pinhão é a semente da gimnosperma. Então, também não é. Briófita, vamos ver. Possui tecido vascular. Briófita não possui. Então, qual que se encaixa? A letra D. Observa para você ver, ó. Possui tecido vascular. Sim. Xilema e floema surgiu nas pteridófitas. Não possui ovário nem semente. Não possui ovário nem semente. Ela tem atrás da planta. Pega uma samambaia. Olha atrás dela. Os pontinhos que ela tem. Aqueles pontinhos são chamados de soros. Fica atento a isso, tá? Não possui ovário nem sementes. Não possui. Onde a fase dominante é esporófita. Resposta correta é pteridófita. Entre as alternativas, marque a que são avasculares. Qual que é a única que é avascular? Não possui vasos condutores de seiva. São os musgos. Resposta correta, briófitas. A número 3. Ao chegar no local, o estudante diz ter visto uma angiosperma. Então o estudante chegou no local e diz que viu uma angiosperma. Que característica deu ao aluno a certeza? Então, que característica da planta deu ao aluno que estava vendo uma angiosperma? Presença de sementes. Tudo bem. Angiosperma tem presença de sementes. Só que as pteridófitas também têm. Eu preciso de uma única que dê certeza para ele que é uma angiosperma. A letra A não é. Presença de vasos condutores. Angiosperma tem? Tem. Poderia ser correta. Só que pteridófitas, como as samambaias têm, gimnosperma, como os pinheiros também têm. Não é. Presença de folhas? Não. Folhas, samambaia tem. Folhas, pinheiro tem. As angiospermas também tem. Eu tenho que ter uma que dá certeza para ele. Presença de raízes? Todas as 3 pteridófitas, gimnosperma e angiosperma tem. Vamos ver a letra E. Presença de frutos envolvendo sementes. A resposta correta aqui. As angiospermas
tem o fruto, a laranja, por exemplo, envolvendo a semente que está de dentro e essa semente abriga o embrião. Então, resposta correta, letra E. Matéria não é difícil, você só tem que entender o que é evolução das briófitas, que são simples, cauloide, filóide, rizoide. Pteridófitas evoluiu um pouquinho com a presença de vasos condutores de seiva, xilema e floema. Caule, raiz e folhas verdadeiros. Pulei para gimnosperma com tudo que a pteridófita tem. Lá tem a presença das sementes e do grão de pólen. Pulei para as angiospermas, que tem tudo que as pteridófitas têm, mais do que as gimnospermas têm, mas lá tem flor para chamar a atenção dos agentes polinizadores e o fruto para abrigar a semente. Então é isso. Agora é a sua vez. Estou esperando as atividades para a correção.